Felipe, gente, o chat sobe, eu fico perdido aqui. Qual seria o seu conselho para quem está começando agora? Para quem está começando na magia, o meu conselho é dar uma olhada lá na página do Covil. Tem um álbum lá que a gente está fazendo, que é O Início de uma Jornada. É o nome do álbum. É só clicar lá em fotos, tem. Cada álbum tem uma temática, né, para ficar mais fácil de vocês acharem. Lá tem o álbum Início de uma Jornada, do qual cada postagem que é feita lá, cada fotinha que é colocada, ela vem com um texto abordando pontos específicos que são interessantes para quem vai começar agora, ou para quem já está numa vertente e está igual pulga de terreiro, que a gente fala, sabe? Aquela pessoa que fica pulando de terreiro e não sabe ainda onde ficar. Às vezes é porque algumas dessas questões importantes não foram respondidas. Então a gente está colocando o texto lá para poder fazer vocês pensarem, ok? Se tiverem alguma dúvida, pode ficar por lá. Né? A gente vai abordar, por exemplo, o porquê que você quer começar uma religião, tá? Antes de iniciar, primeiro você tem que se voltar para si. Só para não deixar sem resposta aqui, volte-se para dentro de você, tá? Seja sincero, se analise através dos seus erros, dos teus acertos do passado, seja na vida mundana ou não, e tenta entender o porquê que você está querendo aquilo. Tá? É o que eu sempre falo para todo mundo. Ao longo do tempo, muitas pessoas chegaram para mim e falaram: eu quero aprender bruxaria. Okay? Eu sou muito criterioso com o ensino de bruxaria. Eu não vou falar para você acender uma vela e ficar praticando em casa. Né? Eu não vou dar esse exercício para você se você ainda não aprendeu os mistérios, né, os macetes por trás de um acendimento de vela. Okay? Eu sou muito chato para ensinar sobre magia, né? Então demora, não é... A geração miojo, que é tudo rápido e instantâneo, não vai rolar. No Covil a gente não tem isso. Tá? Se você vai entrar e quer aprender, se prepara para ficar uns anos ali aprendendo. Porque com exceção de workshop e palestra, a gente vai prolongar bastante. Tá? O primeiro módulo em si, que é a manipulação energética básica, ele leva mais ou menos um ano para terminar, um pouquinho mais. Ok? E você tem que se voltar para essa questão. Por que você quer seguir aquilo? Tá? Eu sempre pergunto e as pessoas, elas falam: eu quero ajudar os outros. Porque o povo acha que eu gosto de resposta bonitinha. Eu não gosto. Eu prefiro que você chegue e fale: olha, eu quero entrar na bruxaria porque eu quero destruir alguém, do que você vir falar que é uma resposta socialmente bonitinha e eu saber que é verdade, porque naquele momento eu vou te ignorar. Entendeu? Eu não vou levar adiante porque eu sei que você está mentindo ou ocultando alguma coisa. Então assim, eu quero ajudar os outros. Beleza, se você se tornar um médico, você vai ajudar muito mais do que se tornando um bruxo. Isso eu posso garantir. Tá? Vai ser muito mais efetivo. Você vai ter uma base ali científica, uma base comprobatória para poder ajudar. Você se tornando um psicólogo, você vai ajudar muito mais gente do que se tornando um praticante de magia. Então eu acho que, se ainda for essa questão, né, se você ainda quer, com essa base você continua. Mas eu acho que você precisa aprofundar um pouquinho mais os porquês de você estar querendo entrar numa vida mágica, até onde você está disposto a ir, tá? Porque às vezes você vai entrar numa religião que não é o que você quer. Se você tiver essa resposta antes, você já vai saber a base religiosa ou espiritualista que você está seguindo, se ela é compatível ou não, ok? O porquê que você está querendo aquela específica, né? O que ela tem que te atrai. Né, estudar um pouquinho sobre aquele caminho que você está pretendendo, sobre aquele sistema mágico que você está pretendendo praticar, porque senão você vai começar sem saber nada, né? É aceitar entrar num jogo sem saber a regra, você vai perder, você vai ter algumas baixas ali. E em quesito de magia, todo mundo aqui que é praticante pode confirmar que tem situações em que quando o calo aperta, ele não fica só apertado ali no dedo, às vezes você perde um pé, tá? A situação às vezes pode complicar bastante. Então, entrem lá no álbum O Início de uma Jornada, lá na página do Covil, que a gente vai abordar um pouquinho sobre essas coisas para fazer vocês pensarem. Eu vou fazer em ordem, tá, gente? Eu não sei se é Tia Zelda ou Kaionan que tá na IHTB falando, na torre. Quando que eu apareço aí? Gente, quando der. Eu não sei. Tem que ver ainda. Fox, sabemos que essa fusão é muito estranha para alguns praticantes de magia. Vocês já sofreram algum preconceito por conta das práticas de vocês? Sim, pra caramba, tá? Uma coisa que eu gosto de falar
Pra muita gente vai parecer presunção, mas não é. Tá? Não é do tipo eu bater nos peitos e falar eu sou o fodão, né? Nós somos os fodões da história, porque não é. Então, calma aí rapidinho. Mas o que acontece? O principal preconceito que a gente sofria não foi preconceito agressivo, tá? Nunca aconteceu nada agressivo por causa disso, mas a gente sempre tinha um olhar torto, às vezes algum comentário, tá? Teve pessoas que não... Eu não sei se é porque eu sou meio descaralhado das ideias, mas tem gente que não tem coragem de falar na frente, né? E aí teve muita gente ali que se fazia de amiguinho, né, na internet, por trás falava mal, né, sobre o que a gente fazia. Ah, não é bruxaria quimbanda. Eu falei, gente, então vocês não entendem o que é quimbanda. O que a gente faz não é quimbanda. Tá? Não é candomblé, não é umbanda. Pode ter bases sistêmicas ali, mas o que a gente faz não é. Tá? E teve muita gente que falou mal por trás, chegou no nosso ouvido, né? Porque às vezes a pessoa falava com amigos íntimos nossos, não sabia que eram amigos, achava que era só de Facebook. Sobre o fato da gente trabalhar em incorporação de Exu, de Pombogira, de entidade de Umbanda, Quimbanda, de Candomblé, dentro da bruxaria. Porque as pessoas não entendem que a entidade, a divindade, ela não é presa a um culto, tá? O que existe ali são seres ou forças, energias da natureza, no caso dos deuses, que são independentes por si. O que você faz é moldar um culto, um sistema, né, toda uma regrinha ali, uma caixinha, onde você acessa essa energia, mas não significa que ela pertença, esteja dentro daquela caixinha. Tá? Ela pode ser acessada por outras pessoas de outros modos, desde que saiba como fazer. Tá? Então já deixo meu adendo aqui. Não é porque a gente faz, tem ali um grupo de bruxaria catina, que faz o trabalho com Exu, com Orixá, com Odu, seja lá com o que for, que qualquer um vai pegar e fazer. Tá? A gente faz por um motivo, teve um bom tempo ali de adaptação, de treinamento, de consultas a essas entidades. A gente tem base dentro de um lado e dentro do outro. Tá? Para você misturar, você precisa entrar em uma vertente, conhecer bem, entrar na outra, conhecer bem e saber o que dá liga ali na história. O que pode ser unido ou não. Tá? Não é só saber misturar. Se você só mistura, vai dar a cagada mágica. Por isso que eu falo que é coisa de gente burra, choque de egrégora. Tá? A gente que não estudou e não analisou. Então o maior preconceito que a gente teve foi sobre a questão da incorporação dentro da bruxaria. Tanto nessa parte de ser entidade de outro culto, quanto a questão da incorporação. Tá? Hoje em dia tá mais tranquilo? Tá. Por quê? As pessoas não estudaram as bruxarias no mundo. Tá? É por isso que eu falo que é estranho pra mim quando eu vejo alguém falando eu vou dar um curso, ou eu vou apontar a história da bruxaria. Não existe uma bruxaria só, não tem como você apontar a história dela. Tá? Basicamente, quase toda a nação existente, quase todo o país, teve a sua bruxaria e uma é diferente da outra. As pessoas que não estudaram, tá? Elas achavam o quê? Por que elas criticavam a gente? Não existe incorporação na bruxaria. Provavelmente elas nunca estudaram sobre bruxaria ibérica. Bruxaria lusitana, bruxaria lá de Portugal, do qual inclusive tem-se ali na mítica do qual a falange de Maria Padilha provém. Tá? Existiu uma Maria Padilha que foi cultuada ali, ainda é para algumas pessoas lá como bruxa, tá? E aqui se tornou uma pombogira. Okay? Então as pessoas não tinham esse conhecimento e julgavam a gente por fazer, tá? Incluindo, eu posso estar errado porque eu não conheço, mas assim, até a gente ir a público, eu nunca tinha visto um grupo que faz essa junção que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Tá? O que eu via, por exemplo, tem um Instituto Holístico, né, da Torre de Babel, que trabalha a bruxaria, trabalha a incorporação. Tá? Eles trabalham com ambas as vertentes. O que a gente faz é um pouquinho diferente, mas também está na mesma base. Até então, eu nunca tinha visto um grupo de bruxaria, né, somente de bruxaria, trabalhar com incorporação, que viesse pelo menos a público. Então, a princípio, nós viemos em 2016, 2017, sempre postando no Facebook os nossos trabalhos, e por a gente ter começado a colocar a cara a tapa, as pessoas tinham esse preconceito. Hoje em dia está tranquilo, por quê? Foi feita uma reunião, eu não lembro o canal no YouTube, mas foi feita uma reunião de alguns sacerdotes de bruxaria, né, de druidismo,
de outras vertentes aí do paganismo, no YouTube, para falar justamente sobre o processo de incorporação nessas vertentes. Então, como são pessoas que têm visibilidade, né, depois que foi colocado, foi a live muito interessante, eu acompanhei, indico para o pessoal depois dar uma procurada, né, cada um contando ali a sua experiência, é bem diferente, né, a vertente de cada um, o ramo de cada um. Depois que houve essa live, as pessoas começaram a aceitar melhor. Mas por quê? São sacerdotes, são figuras ali conhecidas no meio pagão que vieram à frente, entendeu? E elas aceitaram, as outras pessoas aceitaram. Mas antes disso elas julgavam. Por quê? Elas mantêm, a maioria de nós viemos de uma base cristã, no qual você é orientado a obedecer e não questionar. Tá? Você não é orientado a pensar. Então o que acontece? As pessoas mantêm a mesma prática. Alguém falou uma coisa, alguém que ela respeita, que tem nome ali naquele meio, é conhecido, tá? Uma figura pública, falou sobre o tema e ela aceitou de prontidão. Entendeu? Se ela tivesse buscado pesquisar um pouquinho antes, se ela tivesse aprofundado um pouquinho na história da bruxaria, ela veria que tem a questão da possessão, né? Possessão, incorporação, canalização, desde lá da época antiga. Ou vocês acham que a Pitonisa de Delfos, ela fazia o quê? Ela era possuída pelo deus Apolo para poder passar as profecias. É paganismo. Entendeu? A gente lida na bruxaria com essa divindade. Tem grupos de bruxaria, dentro da ótica de que bruxaria geralmente é uma prática marginal das religiões oficiais. Tem grupos de bruxaria em outros locais. Por exemplo, lá na... Eu acho que é no Haiti, não tenho certeza, né, que o voodoo é predominante. O voodoo é uma religião estruturada oficial. Porém, tem grupos lá que não seguem essa base, são vistos como bruxos lá, como feiticeiros. E tem todo um tabu em cima disso, eles fazem de outros modos, fazem do jeito deles. E o voodoo é uma religião necromante. Entendeu? Então é a gente que não estudou. Por isso que acabava sofrendo esse preconceito. Tá? Gente, não se esqueçam de curtir e compartilhar, tá bom? Vamos ajudar o canal a crescer. Se tiverem dúvidas, sempre à vontade. E se vocês acharem que a live também for ficando muito longa, me avisa, porque se deixar eu fico até amanhã aqui conversando. Vamos lá, Fox. Muitos bruxos são ou foram da Umbanda ou Candomblé. Você acha que futuramente esse modelo pode ser adotado com mais frequência, devido à influência que os bruxos brasileiros estão expostos? Com certeza. Se você levar em conta a prática da bruxaria como uma prática marginal, né, por exemplo, é igual que eu sempre falo pro pessoal, a Wicca ela é uma religião que possui a bruxaria, tá? Mas ela não é o todo da bruxaria em si. Se ela for uma religião oficializada, ela, entre aspas, ela deixa de ser bruxaria, nesse quesito de prática marginal, ok? Então, sim, inclusive é um dos assuntos que o meu preto velho, né, o pai Cipriano das Almas, ele tinha abordado há alguns anos lá no Covil, né, nas práticas necromantes, quem estava lá na época lembra, que ele falou que a tendência é que as pessoas busquem espiritualidade, não religião. Então vai ser muito comum que as pessoas, especialmente pelo avanço, né, de tecnologia, o avanço de trabalho e tudo mais, né, e às vezes as exigências mais altas, às vezes a gente tem que trabalhar num lugar muito distante, a gente não vai poder cumprir todo o procedimento, né, de estar ali todo final de semana, de estar ali toda semana, né, às vezes 2, 3 vezes por semana, a gente não pode. Então a gente vê, por exemplo, essa concessão dentro de terreiro, tá, de pai, mãe de santo. Às vezes eles antigamente pegavam, ó, dia tal você tem que entrar pro Roncó, né, fazer a iniciação, você vai ter que ficar 21 dias lá. Hoje em dia o pai e a mãe de santo já realocam essa prática para o período de férias da pessoa, ou se ela estiver desempregada, por exemplo, né, vai sendo adaptado. Então tem ali uma concorrência, a religião está tentando se adaptar à sociedade. O problema é que as pessoas não estão tendo tempo para esperar a religião se adaptar. Então o mais provável é que elas comecem a procurar uma prática mais independente, tá? O que vai ser muito bom e muito problemático. Porque com prática independente você tem menos orientação, e hoje em dia a gente está numa era, como a gente estava conversando no grupo do WhatsApp hoje,
Antigamente você tinha muitas pessoas leigas por falta de informação. Eram leigas, eram negligentes, mas por falta de acesso à informação. Hoje em dia a gente tem muito acesso a informações que ocasionaram pessoas burras. Tá? Não são pessoas leigas e negligentes. São pessoas burras que não querem estudar, que não querem ir atrás, tá? Que não querem expandir. Elas chegam num ponto da prática, por exemplo, você vai praticar a tua religião, a tua espiritualidade, teu culto, seja lá o que for. Você chega num ponto em que as coisas parecem repetitivas. É tipo, tá, e daí? O que mais que eu faço? Começa a cavucar um pouquinho mais sobre essa área. Tá? Por exemplo, a gente cultua o Hecate. A gente tem a nossa base de culto ali. A gente fixa, vai treinando. Em algum momento isso começa a ser repetitivo, não tem desafio. O que a gente vai fazer? Abrange. Tá? Começa a estudar sobre Hecate de modo mais abrangente. Né? Vai aprender a linguística do grego para ver se está falando os nomes corretos, se está fazendo a evocação certa, se realmente aqueles títulos, né, os epítetos, estão traduzidos de modo certo, e eu posso dizer para vocês que não estão. Tá? Eu comecei a estudar a parte da linguística grega por causa disso, que eu notei certos erros. Então, eu não sei se eu respondi direito. Se esse modelo pode ser adotado com mais frequência. Sim, eu acho que a tendência é essa. As pessoas se voltarem à prática da espiritualidade e largarem, não completamente, mas elas ficarem mais desassociadas à religião. Ou a religião dá uma concessão de independência para o praticante. Porque tentar manter o praticante dependente do sacerdote já não vai ser mais viável num quesito de ambição pessoal de cada pessoa. Obviamente foi redundante, né? Se é pessoal de cada pessoa, mas enfim. Tá? A Quinta da Boa Vista, a Chumara. Cara, é o melhor lugar por enquanto. Assim, porque eu já vi reuniões lá. É muito acessível pro pessoal da Baixada, né? Da Zona Sul, da Zona Norte, qualquer lugar aqui do Rio de Janeiro. É muito acessível a Quinta, né? E é popularmente conhecida. Então é melhor do que eu marcar, por exemplo, sei lá, na pracinha daqui do 32. Tá? Influência da magia europeia com a cultura afro-brasileira. É o que mais tem. O povo é que não... É aí que tá, o povo não para pra pensar, por exemplo, você vê ali na representatividade da figura da pombogira e do Exu, né, o Exu com capa, cartola, a pombogira com aquele decote, são tudo de questão europeia. Né? Você vê ali que, por exemplo, o pessoal de Portugal, daquela área ali, né, da Europa, eles usavam esse tipo de vestimento antigamente. Era comum os homens terem uma capa, né, isso há muito tempo atrás, andarem com uma cartola. Por que será que o Exu usa essa vestimenta? Porque tem a influência de lá. Né? Assim como o pessoal lá da torre me explicou, isso aí eu também não sabia, do porquê que, pra quem já viu uma gira de candomblé, vocês veem aquela roupa ali, que geralmente, a roupa da baiana, né? Típica de baiana ali, que o pessoal conhece no candomblé. E as pessoas muitas vezes não sabem, e isso, graças a HTP, eu tô sabendo agora não, né? Quando eles me explicaram, que isso se originou das vestimentas da sinhazinha na época aqui. Por isso que se tem essa roupa. Tanto que se você olhar, por exemplo, o culto tradicional iorubano, se tratando de candomblé de Queto, né? Você vai ver que as roupas lá são diferentes daqui. Eles não vão usar essa roupa da baiana. Né? É uma roupa mais colorida, é bem diferente. Tá? Então tem toda essa influência. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, aí especificamente, pode ir lá na página deles, porque eles vão saber explicar melhor.